Vamos agora convocar o nosso time de analistas, Thaís Arbex, Fernando Molica e Yuri Pita. Yuri, boa noite, eu começo com você. Alguma coisa fora do script? A gente sabia que no começo teria disputa se Renan seria ou não relator, se Omar Aziz seria ou não o presidente da CPI. Aconteceu e eles foram. Alguma coisa aconteceu fora do script pela sua visão desse primeiro dia da CPI da Covid? Olá, boa noite, Márcio. Antes de tudo, para você, para os meus colegas, para quem nos acompanha no Prime Time, eu acho que tem um fatozinho ali já passando batido, mas que é bem curioso, que foi a eleição do senador Omar Aziz para a presidência com 8 votos. A gente contava 7, a gente falou muito do G7 e o mais curioso é que o 8º voto veio a público logo ali. E aí eu vou fazer até uma confissão de bastidores. Estava trocando mensagem com a Thaís Arbex na hora disso, falando quem será que foi o 8º? E na hora o senador Ciro Nogueira já falou, inclusive, que havia recebido muitas perguntas de jornalistas e disse que fez aquele voto ali. Foi um fato pitoresco, mas que ilustra um pouco também desse gesto ali do senador Ciro Nogueira, que é um senador experiente, que é do grupo ali dos 4 governistas escolhidos ali para fazer ali um anteparo ao governo e fez isso de forma muito incisiva ali naqueles debates iniciais, mas ao fazer esse voto ali para o senador Omar Aziz, coloca ali, deixa claro que ele, como presidente, tem um papel a cumprir em relação a todos os integrantes da CPI, embora apoiado pelo G7 ali, como a gente falou, tem um papel de presidência que precisa ser preservado. E acho que nisso, embora também cumprindo o acordo e indicando o senador Renan Calheiros para a relatoria como esperado e um plano de trabalho inicial que ainda pode sofrer modificações até amanhã, mas muito em linha do que se esperava da parte do senador Renan Calheiros, o fato é que a CPI vai ser muito movimentada, sem dúvida alguma. Esse primeiro depoimento previsto do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, é claro que vai ser espinhoso em diversos aspectos para o governo, mas a gente não pode deixar de olhar e de ter em mente que pode ser espinhoso também para o próprio ex-ministro Mandetta, que certamente vai ser cobrado de ações ou eventuais omissões no início do enfrentamento da pandemia aqui no país. Só para explicar, né, Yuri? G7 é o grupo de senadores que se intitulam independentes ou de oposição ao governo. Ciro Nogueira se identifica como governista, mas acabou votando como esse G7. Agora, a gente viu muito claramente ali o relator da CPI, Renan Calheiros, começou a apresentar seus 11 requerimentos para o início dos trabalhos. A Thaís Arbex já tinha adiantado essa informação durante a madrugada, tem matéria dela, inclusive, no site da CNN Brasil. E depois o Caio Junqueira trouxe o documento com todos os itens que você vai ver agora na sua tela, mas eu vou fazer um belo de um resumo. Item número 1, vacinas. Número 2, regulamentação sobre isolamento social, quarentena. 3, remédios do tratamento precoce. 4, campanhas de comunicação, se é que elas existiram. 5, contratos de convênios para transferência de recursos. Vamos primeiro ficar nesses 5 primeiros. Eu jogo exatamente para você, Thaís. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que entre os itens 1 e 3, vacinas e remédio do tratamento precoce, certamente vão merecer mais destaque nesse começo de CPI. É isso, Márcio. Boa noite, colegas também. E tem uma estratégia também já traçada pelo senador Renan Calheiros em relação à convocação desses personagens, Márcio, que é muito importante a gente olhar para isso também. Renan Calheiros, um político bastante experiente, que já participou de outras CPIs, antes mesmo de dar início aos trabalhos, já traçou essa estratégia com seus aliados. E qual é ela, Márcio? A estratégia de fazer a convocação para que essas pessoas deponham como testemunhas e não como investigados. E por que isso? Porque há uma jurisprudência, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente em relação àquela CPI de Brumadinho, que desobrigou uma pessoa que era tida como investigada a participar da CPI. O que Renan quer? Ele não quer esvaziar a comissão parlamentar de inquérito. Então, por isso, quase todo mundo nessa primeira etapa, nessa largada da CPI, vai ser chamado como testemunha, que aí sim essa pessoa tem que comparecer e tem que prestar o seu depoimento. Uma estratégia bastante inteligente do ponto de vista político. Márcio. Até para a gente ter depoimentos que valham de alguma coisa, que possam ser analisados depois. Vamos agora aos outros 6 pontos desse requerimento já preparado pelo relator Renan Calheiros. O número 6
transferência de recursos. Num belo resumo aqui, continuar analisando, assim como no item 5, a transferência de recursos para estados e municípios. Item 7 trata especificamente de Amazonas, pedidos de auxílio, de oxigênio, suprimentos hospitalares feitos pelo estado do Amazonas e as respostas dadas pelo governo federal. Item 8, convocação do atual ministro Marcelo Queiroga e dos 3 ex-ministros da Saúde, como bem destacou a Thaís agora, como testemunhas, para que todos possam falar. Ninguém possa dizer que não quero me manifestar. Item 9, também convocação do presidente da Anvisa. E os itens 10 e 11, informações e apurações da CPI das fake news. É aí que eu chamo o Fernando Molica. Qual é o objetivo da gente ter esse ponto aqui, itens 10 e 11, colocar a CPI da fake news e o que foi apurado por ela, todo o material apurado, segundo o pedido do relator Renan Calheiros, nessa CPI da Covid-19. Molica. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Primeiro é importante frisar, isso aí é uma proposta do Renan Calheiros, que é uma proposta que deve ser aprovada, mas que outros integrantes da CPI também vão apresentar possibilidades de encaminhamento e também possíveis requerimentos. Então isso ainda tem que ser aprovado pela maioria, não deverá ser difícil, porque, enfim, o G7, como diz o nome, tem 7 integrantes, tem maioria na CPI. Então, a possibilidade que esse grupo de independentes de oposição consiga aprovar os seus requerimentos é muito grande. Essa questão da CPI das fake news, e mais importante que essa CPI das fake news, é o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal em sigilo sobre as fake news, inclusive que envolve aquele ataque sobre ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito, como eu falei, está em sigilo, mas ele está muito movimentado. Quando a gente olha essa movimentação do processo no site do Supremo Tribunal Federal, praticamente todos os dias há alguma movimentação, ou uma decisão, ou uma petição, ou um encaminhamento. Esse inquérito, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, está andando e já é certamente por essa movimentação é algo muito volumoso e algo que deve ter ali informações muito importantes. E aí trata essa questão de disseminação de informações falsas, inclusive em relação à pandemia. Informações falsas relacionadas aí a lockdown, informações falsas relacionadas a vacinas, informações falsas relacionadas a máscaras. Esse é um pedido bem estratégico. Eu conversei lá no Supremo Tribunal Federal, a informação é de que o ministro Alexandre de Moraes não é obrigado a atender essa requisição, mas a tendência é que ele sim entregue toda essa documentação nas mãos da CPI. E certamente é um material bem interessante e bem esclarecedor, não apenas especificamente sobre a pandemia. Márcio. Thaís, você que acompanha tão bem o Supremo, alguma coisa a colocar sobre essa investigação da CPI das fake news? Uma coisa que é importante a gente dizer, Márcio, como o Molica bem ressaltou, é um inquérito que está sob sigilo. E o fato de ser compartilhado como uma comissão parlamentar de inquérito não quer dizer que ele deixará de estar sob sigilo. A comissão também tem essa prerrogativa de lidar com documentos sob sigilo e de manter documentos sob sigilo. E o que o senador Renan Calheiros quer com isso é justamente ver se houve uma ofensiva para disparar fake news em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, em relação a medicamentos, em relação à vacinação. Esse é o objetivo com essa requisição, Márcio.